Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre alguns temas que são interessantes, né, para a gente ficar ligado. E foi me solicitado, né, foi sugerido que nós conversássemos um pouquinho sobre o impacto da tecnologia para a memória. Que nós sabemos que o excesso de tecnologia é prejudicial, isso a gente já tem conhecimento, né? Sobre a saúde mental, sobre a saúde física, sobre a atenção, e durante a nossa conversa aqui a gente vai perceber alguns pontos bastante importantes para nós prestarmos atenção. E durante a pesquisa que eu fiz, eu encontrei algumas pesquisas, inclusive internacionais, né? Autores internacionais muito preocupados com essa questão da tecnologia. Eu costumo dizer que nós saímos de um extremo e fomos para outro extremo. E a nossa tarefa, né, o nosso desafio diário é encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos que a gente construiu, né, dos nossos antepassados, do nosso passado, e para a atual realidade nossa. E eu achei interessante essa figura, né? Eu sou muito visual, eu gosto muito de trabalhar com gravuras, porque quando a gente ouve, fala, vê, né, e faz, a possibilidade, a probabilidade de maior retenção, ela é muito maior. E mais um motivo da gente conversar sobre o impacto da tecnologia na memória é o quanto nós estamos retendo muito menos informações do que antes. Então, se a gente percebe, né, esse colorido do cérebro e o quanto entra e sai de conteúdos e nós não estamos sabendo lidar com isso. É muito interessante, é muito bom termos acesso às mais variadas informações. Hoje, tudo que nós precisamos, que nós queremos saber, na verdade, não é nem o que a gente precisa, né? Vou refazer essa fala. Tudo que nós buscamos conhecimento ou curiosidades, nós encontramos. Mas o preocupante é que não está havendo uma análise criteriosa sobre essas curiosidades e sobre esses conhecimentos. Porque nem tudo eu preciso conhecer, nem tudo eu preciso saber. Mas a expectativa que se tem sobre as pessoas de que quanto mais informações você tem, mais status você vai conseguir, coisa que não é tão real, as pessoas estão se consumindo em obter informações, mas não retém nenhum conteúdo que seja produtivo, positivo e que vá fazer alguma diferença na vida dela. Então é sobre isso que eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho. Não somente sobre a memória física, mas a nossa memória emocional, ela está ficando deteriorada. Então, urgente se faz que nós replanejemos os nossos fazeres para que a gente não adoeça. E o mais interessante é que quando nós adoecemos, nós buscamos na tecnologia algo que nos cure. Então é sobre isso que a gente trouxe algumas reflexões
principalmente sobre crianças, adolescentes, e nós adultos estamos entrando na mesma vibe e estamos sofrendo com as nossas memórias, né? Há alguns autores, né, que se falam em Alzheimer, em falta de concentração, em desenvolvimento de uma TDAH, e aí tem várias possibilidades de leitura, de pesquisa e de avaliação. Porque sempre que a gente fala assim, eu vou descansar, a gente pega o smartphone para ver as redes sociais. Isso não é descanso. O descanso eu preciso, inclusive, deixar o meu telefone, o meu tablet, desligar o meu PC e realmente descansar. Porque quando eu estou cansado do meu trabalho físico e acho que eu vou descansar olhando as redes sociais, eu não desliguei o meu cérebro. E o meu cansaço no cérebro, ele vai refletir no meu cansaço físico. Isso é sem dúvida, porque os nossos hormônios fabricados pelas sinapses neurológicas, eles vão refletir no nosso corpo e nas nossas emoções. Então vamos guardar bem essa informação visual, né, de todo esse colorido. Mas será que esse colorido está organizado? Será que eu sei o que acontece em cada área do meu cérebro? Visão, audição, tato, paladar, percepção, sinestesia. Todos nós aqui, de alguma forma, passamos por um estudo físico do cérebro, da massa encefálica. E às vezes nós prestamos atenção no nosso cérebro quando ele deixou de funcionar corretamente. Quando nós tivemos um agravo por um acidente vascular cerebral, por um acidente que teve um achatamento de crânio, por alguma interferência externa na parte física do nosso cérebro. Então, que a gente possa avaliar o nosso corpo e o nosso cérebro com muito cuidado. Como nós avaliamos as nossas idas para a academia, para as atividades físicas, para a nossa alimentação, porque o cérebro também passa por esse processo de cansaço e de adoecimento. E aí eu achei interessante porque eu não sabia, né? Eu acho que eu já relatei aqui que fazer pesquisa para essas videoaulas, elas são importantíssimas porque a gente descobre coisas atuais. E eu não tinha conhecimento dessa palavra nomofobia, que é o pânico em ficar sem o celular, em ficar com a bateria descarregada, em estar num local que não tem energia para carregar a bateria. Então, nós estamos com um número muito grande de nomofóbicos. Muito grande mesmo. Os adolescentes, então, se eles imaginarem que eles vão ficar sem o smartphone, aliás, hoje o maior castigo, né, que os pais podem colocar para os filhos é tirá-los o poder sobre o smartphone, sobre o tablet. Por que será? Por que nós chegamos a esse ponto de utilizar a tecnologia de uma forma que nos adoeça? Porque é algo fácil, é algo inovador, é algo curioso. Tanto é verdade que nossos smartphones, eles não têm uma vida útil acima de 1 ano e meio. Prestem atenção. Tem gente que fala assim, mas eu tenho o meu celular há 3 anos. Pode reparar que alguns aplicativos deixaram de funcionar porque eles deixaram de ser atualizados. Então, a tecnologia, né, o marketing de vendas, eles vão criando situações onde nós vamos ficando cada vez mais dependentes. Mas será que eles são responsáveis pela nossa dependência? Esse é o desafio para a gente pensar em quem é o dono da nossa vida. Quem é o Senhor dos nossos desejos e das nossas necessidades? Como é que nós lidamos conosco? No caso das crianças e jovens, né, adolescentes,
como estão sendo orientados e educados. É algo muito curioso quando a gente vê crianças que estão brincando com terra, com água, criando brinquedos. Então, as escolas estão buscando isso novamente porque nós perdemos a criatividade. Hoje, o criativo é quando ele sabe quantos sites é possível encontrar a resposta que ele ou alguém está procurando. Mas se pararmos para a gente pegar uma tesoura, papel, cola, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com essa turminha mais jovem. Talvez entre nós, que já estamos mais maduros, a gente não perdeu a motricidade fina de manusear uma tesoura, de manusear um lápis, de colorir, um giz de cera. Eu trabalho com crianças, que crianças com 5 anos não têm habilidade em colorir. Elas não têm habilidades para pegar no lápis, para pegar no giz de cera, para manusear algo que tenha movimentos, né, de todos os dedos com o polegar. Porque o polegar, ele só funciona para digitar, para jogar. Aliás, nem para digitar mais, é só para o jogo mesmo, né? Ou então apertar um ícone que eu sei onde vai me levar a pesquisa que eu preciso. A tecnologia, ela é inclusiva, com certeza, porque eu preciso, muitas vezes, eu não tenho a facilidade de digitar, eu tenho como gravar, como perguntar pelo microfone, eu tenho uma resposta audível. Então, esse é o lado bom. Mas aí a gente pega tudo isso e começa a interagir de uma forma negativa. Hoje não mais, né? Mas há 30 anos, a TV era a grande consumidora da saúde física de todos nós. Passávamos horas sentados, de qualquer maneira, escorados, tortos nos sofás das nossas casas, assistindo televisão. Hoje nós estamos pior um pouquinho, né? Nós estamos sentados, tortos, com a posição da cervical altamente prejudicial, os nossos olhos e os nossos dedos que perderam a motricidade dos outros 4. Só 2 têm uma mobilidade, os outros não têm mais. E aí, o que isso tem a ver com a memória? Porque tudo que nós construímos, tudo que nós temos contato, que seja numa quantidade plausível, nós vamos guardar memória. Nós vamos reter no nosso cérebro. Nós vamos ter um lugarzinho lá na nossa massa encefálica, nas nossas emoções, que nós vamos guardar memórias. Hoje, as nossas memórias, tanto física quanto emocional, estão desastradas, destruídas, mal construídas. Porque ou eu tenho memória emocional negativa pelos fatos, né, da vida, por alguns fatos que me deixaram marcas, ou eu tenho memórias emocionais porque eu não retenho nenhum sentimento. Eu só faço a explosão da emoção para fora, mas eu não construo nada dentro de mim. Então o sentimento vai ficando algo que eu não sei como é que funciona, porque eu só explodo, eu só irrito, eu só manifesto a minha cólera, a minha raiva, o meu nojo, a minha tristeza, mas o sentimento disso internamente, eu não tenho mais memória. As pessoas não estão construindo isso. E o interessante é que quando não vai se construindo positivamente, o resíduo negativo vai tomando uma forma muito poderosa. E aí nós vamos encontrar os depressivos. Tanto crianças, quanto jovens adultos, quanto idosos. Porque quando nós estamos com os nossos dispositivos, que seja PC, TV, celular,
nós entramos em contato com fatos e com notícias negativas. E isso vai criando uma memória negativa, uma memória de tristeza, uma memória de desânimo, uma memória de não crenças boas. Acreditar que nada mais dá certo, que nada mais vai mudar para melhor. Então nós vamos transformando esses contatos tecnológicos em resíduos internos muito ruins. Então, tudo na nossa vida precisa de ter um equilíbrio. A tecnologia é ruim? Não. Os tecnólogos, às vezes acham que nós somos contra a tecnologia. Não é isso. A tecnologia, ela existe para nos satisfazer, inclusive em umas necessidades prementes. Os aparelhos hospitalares, os aparelhos que foram desenvolvidos para deficientes visuais, para deficientes auditivos, para deficientes de locomoção, tudo isso é tecnologia. Mas eu preciso saber lidar com isso. Então, o grande mote da tecnologia hoje é a de dados, de pesquisas e de informações. É com isso que nós precisamos parar e pensar. Hoje, quando se fala em ler um livro, as pessoas se assustam. Então vou ler um livro no tablet. Não é a mesma coisa. Mas ele é mais barato. Sim, ele é mais barato mesmo. Eu não usei o papel, eu não usei impressão, eu não usei o frete, é muito mais barato. Mas eu continuo com o meu visual sendo impactado pelo brilho da tela. Interessante que anteontem eu mesma fiz isso. E quando eu fui reler, todo o material, eu falei assim, eu tenho que desaprender a usar o excesso de telas. Então, sempre que eu posso, sempre eu vou atrás de um livro físico, de um livro onde eu pego, eu rabisco, eu faço lembretes. É diferente. O sentimento desperto é diferente. E muitas vezes nós achamos que, ok, a tecnologia está, então eu vou utilizar. Ótimo, beleza. Mas como eu estou utilizando sem que ela me transforme num dependente a ponto de entrar em pânico porque acabou a bateria do celular. Porque faltou energia, principalmente com essas chuvas fortes que estão tendo. Volta e meia nós estamos sem energia. O que eu vou fazer na minha vida? As pessoas nem param para pensar que, naquele momento que faltou energia, alguns aparelhos nos hospitais precisaram rapidamente que uma fonte secundária de energia fosse ligada, porque senão as pessoas morrem. Mas eu me mortifico porque eu estou sem bateria no celular. E aí nós temos que parar e fazer uma análise. O que eu posso fazer em me deslocar até fazer uma conexão com a pessoa? Até porque hoje as nossas conexões nos barzinhos, nos restaurantes, nas rodas de conversa, está todo mundo com o seu smartphone na mão. Então a nossa conexão interpessoal, ela passou por uma transformação que tem um quê de negativo. Porque a gente não conversa mais, a gente não percebe o sentimento das pessoas enquanto presença física. Porque é muito mais fácil eu gritar e chorar numa ligação de WhatsApp do que sentar frente a frente e receber ou oferecer um abraço. Nós estamos perdendo as nossas conexões emocionais presenciais. E a gente precisa disso. Porque enquanto servidora trabalhando com saúde e segurança do trabalhador, nós estamos falando com pessoas muito mais adoecidas pela vida pessoal do que pelo trabalho. O trabalho é só uma consequência.
Então, nós precisamos rever como é que nós estamos fazendo com o nosso tempo numa era digital super revolucionária, mas que estamos distanciando de algo muito bom. Ontem eu vi um meme que eu achei muito interessante. A pessoa acorda, disparada pelo despertador, que é uma forma erradíssima de se entrar em atividade, muito errada, porque nós estamos em repouso por pelo menos 6 horas, né? Vamos colocar uma pessoa que durma 6 horas. E nós entramos em atividade de uma forma equivocada, porque todos os nossos órgãos e vísceras estão em repouso. Nós levantamos rapidamente, aí nós temos uma complicação de batimentos cardíacos, de corrente sanguínea, de acomodação visual. Se prepara, sai, enfrenta um trânsito, pega um elevador e de repente ele lembra que não despediu da esposa e dos cachorros. Ele faz todo o caminho de volta. Isso é para a gente pensar, não é porque é engraçado que ele fez o caminho de volta, porque ninguém vai fazer o caminho de volta. Mas eu preciso fazer o meu caminho de início. Porque se eu não tenho tempo, e claro, eu não vou fazer o meu caminho de volta para despedir daqueles seres vivos que eu considero como muito queridos, que sejam humanos, que sejam os pets, né? Que os pets hoje fazem parte na vida de todas as pessoas, eu preciso preparar o meu iniciar. Ou eu coloco um despertador um tempo mais cedo, para que eu me organize, para que eu levante e conecte com a realidade de uma pessoa desperta, para que eu não passe o dia me mortificando porque eu não despedi das pessoas ou porque eu fiz algo de muito errado comigo. Porque aí você toma um café da manhã que não sabe o que engoliu, o que comeu, você sai buzinando porque o trânsito está sobrecarregado às 7 horas da manhã, em todos os lugares de todas as cidades, não é só aqui em Goiânia, para que você possa ter um tempo que seja de 30 segundos, 1 minuto, para sair de casa calmamente. Porque ir de quebra, né, de todo esse processo, você começa a gravar um áudio dirigindo, você começa a ouvir um áudio dirigindo, você começa a ver as mensagens dirigindo. E aí a tecnologia, né? E agora com mais uma tecnologia, que aí você pode gravar uma mensagem sem usar as mãos, você pode ouvir uma mensagem, né, na conexão do seu smartphone com o som do seu carro e por aí vai. Só que essas facilidades, elas vão se interagindo com a nossa memória, que daqui a pouco eu não tenho mais espaço, que é o que está acontecendo conosco. Nós temos acesso a muito mais informações e não retemos nenhum conteúdo. Mas alguém pode falar assim, professor, por que eu preciso reter conteúdo? Como é que a gente vive? Como é que a gente foi crescendo, estudando, fazendo outras coisas, porque nós temos uma retenção de algo para a gente buscar depois. Ah, mas aí a gente já tem o computador, a gente já tem smartphone. Aí é que entra a nomofobia. A hora que eu preciso de uma informação, de um conteúdo que eu deveria ter retido na minha memória, ele está na web. E eu não tenho acesso à web naquela hora. E aí? Como é que nós fazemos? Nós entramos em pânico.
Ou entramos num processo de autoculpa porque eu fiquei muito tempo só pesquisando e não estudei, e não me ative ao conteúdo, eu não fiz uma análise, eu não fiz uma avaliação, eu só pesquisei, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Essa facilidade, ela é muito boa, desde que ela não me torne uma pessoa vazia, sem conteúdo, sem buscar nas minhas memórias algo que me faça bem e eu não tenha. Então, a dificuldade que nós temos hoje de soltar do nosso smartphone é muito grande. Então, eu preciso... Lembrei agora de um exemplo interessante. Vamos para a academia, vamos fazer atividade física, vamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, aí a gente leva o celular. Aí eu sento num aparelho, eu utilizo um aparelho, aliás, eu ocupo um aparelho porque eu estou com o meu celular na mão, vendo redes sociais, vendo as minhas mensagens, mandando mensagem para alguém, resolvendo um problema, e tem um outro ser do meu lado querendo utilizar o aparelho que eu estou ocupando. Olha o relacionamento interpessoal sendo agravado. Porque se eu não estou utilizando aquele aparelho do qual eu estou fazendo uso, ocupando ele, algo não vai bem. Porque eu saí com o propósito de ir para a academia. Se eu chego na academia, eu não faço os exercícios, as atividades propostas e estou no celular, aonde está a minha retenção memorial? Não tem nenhuma, né? Então, se uma conectividade, né, apresenta vantagens inegáveis com a facilidade de comunicação, democratização do conhecimento, por outro lado, ela trouxe desafios significativos para a nossa saúde mental. Porque olha só, nesse exemplo da academia, onde eu sento no aparelho e vou olhar para o meu celular para ver o que está acontecendo, eu estou com alguma questão de saúde mental, inclusive de não respeitar o outro que quer usar o mesmo aparelho que eu estou e que eu não estou utilizando, eu estou ocupando. Qual a diferença? Ele não está me sendo útil. E eu estou tirando a utilidade dele para outra pessoa. E aí, mais um motivo para eu não me conhecer é porque eu acho que eu tenho razão e tenho direito de estar naquele aparelho sem utilizá-lo. Porque é o meu horário e eu quero sentar ali. Percebem como essa questão digital, ela não pode ter uma supremacia no meu relacionamento interpessoal e no meu relacionamento intrapessoal? Ou seja, essa conectividade, ela não pode alterar o relacionamento que eu tenho comigo e o relacionamento que eu tenho com o outro. No relacionamento de respeito, de afeição. E aí entra mais uma vez a questão de memória. Eu não estou tendo memória de sentimentos bons. Porque tudo isso é memória. A criança que foi abusada, violentada, agredida na primeira e segunda infância dela, ela vai ter uma memória ruim. Da mesma forma que uma criança que foi amada, que foi acolhida, que foi respeitada, ela vai ter uma memória boa. Então, a memória, ela faz parte da nossa vida em todos os momentos. E quando nós estamos falando de memória de retenção de dados, de conteúdo, é muito sério. Ah, mas eu tenho tudo na internet, para que eu preciso de ocupar minha memória? Eu não estou colocando que a internet, né, as redes sociais não são boas, elas são. Quantas coisas nós aprendemos. Só que elas não podem ser 100% da nossa vida.
Por quê? Quando o médico prescreve uma medicação para nós, o que é que nós fazemos? Corremos para a internet e vamos ver todos os efeitos colaterais, todas as reações. A gente sequer se apega à parte que vai nos curar. Nós vamos procurar exatamente o negativo. Eles existem? Claro, eles estão lá. Por isso que, quando você está conversando com o seu médico, ele vai te prescrever uma medicação, você precisa se conhecer para saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Porque se você se conhece, você vai dizer para o profissional, eu não posso tomar essa medicação. Alguma coisa não vai bem, não vai dar certo. Mas não é simplesmente ver o ruim, só o ruim. Daí a nossa conexão com a tecnologia ser avaliada, ser percebida, para que eu não fique só com o que não é bom, porque senão a gente não consegue sobreviver muito tempo. O excesso de estímulos visuais e auditivos pode prejudicar a capacidade de concentração e memorização. Exemplo. Você já tiveram a oportunidade de estar do lado de uma pessoa que está com fone de ouvido e você ouve o som que está saindo por aquele fone? A minha avaliação é, se é um jovem de 14, 13, 16 anos, ele está no processo de maturação cerebral. Há várias pesquisas que vão acompanhando, o desenvolvimento do cérebro, e nosso cérebro ele não para de desenvolver, ele vai perdendo algumas funções em função da nossa idade cronológica, mas ele vai desenvolvendo outras. Eu e a criança e o jovem estão num processo de maturação desse cérebro, da parte física, dos aprendizados. E eu fico imaginando como é que será a audição desse serzinho daqui a 30, 40 anos. A probabilidade de ele ouvir muito mal e ter uma deficiência é confirmada. E aí, o que tem a ver com a memória? Quando eu estou conectado com aquele som e conectado com a tela visualmente, eu me aparto do mundo externo, do mundo físico. Tanto que a gente conversa com eles, fala alguma coisa, eles falam assim, hã? Porque a conexão com o externo não está acontecendo. Ele está conectado com aquele som que está vindo do smartphone e da tela. Naquele momento, ele não tem a menor retenção do que nós estamos falando para ele. Porque, embora nosso cérebro tenha plasticidade e tenha muitos neurologistas, neurocirurgiões que fazem essas pesquisas, nós temos uma plasticidade cerebral que pode acompanhar algumas mudanças. Mas essas mudanças, essa plasticidade cerebral, ela não é igual para todas as pessoas. E às vezes a tecnologia, ela avança de uma tal forma que não é possível incluir todas as pessoas nesse desenvolvimento tecnológico, mesmo com a neuroplasticidade cerebral. São pessoas que elas têm características de personalidade diferente, características de vida funcional diferente, e eu não estou dizendo nem da inclusão das deficiências específicas. Estou falando de pessoas mesmo. Eu conheço pessoas profissionais que não têm rede social. Elas não se inscrevem, elas não baixam aplicativos, elas não têm essa conexão. E é uma escolha. E muitas vezes nós desrespeitamos essas escolhas, assim, poxa, que mundo que você vive? Nesse mundo aqui. Só que ela tem um mundo interno, que nós precisamos acolher e respeitar.
quando eu disse lá no começo, né? Hoje o que as pessoas mais conectadas, as pessoas que têm notícia de todos os sites, de todos os aplicativos, ela é mais valorizada em termos de conhecimento. Alguém para e olha para o emocional e para o mundo interno dessa pessoa? Pouquíssimas ou talvez ninguém. Então nós vamos criando um mundo paralelo tecnológico e esquecemos do nosso mundo interno. Nada contra a tecnologia, mas eu preciso saber como é que essa tecnologia está chegando na minha vida internamente. Na questão de alimentação, de sono, de olhar para as pessoas, de cumprimentar as pessoas, de conviver com as pessoas. Então, mesmo que a gente perca algum aprendizado por algum acidente, por algum agravo da nossa saúde, nós vamos recuperar algumas coisas, mas não serão todas. E aí sim, eu, tecnólogo, preciso lembrar disso. Eu que amo tecnologia, preciso lembrar das pessoas que não têm a mesma facilidade ou que escolheram ser diferentes. E tem pessoas que têm uma memória virtual muito grande, mas não têm memória afetiva, não têm memória emocional positiva. Porque, inclusive, já tem parecer sobre o excesso de informação, que é uma intoxicação pelo excesso de informação. Pensa onde nós chegamos sem o cuidado conosco. Porque nós vamos continuar caminhando digitalmente? Vamos. Nós vamos aprimorar essa tecnologia? Com certeza. Tem pessoas, tem estudiosos, tem pesquisadores para isso. Mas nós não podemos perder a nossa essência de ser humano. Porque tudo que é em excesso intoxica, inclusive a alimentação. Sono, exercício demais, tudo que é demais. Tudo que é desproporcional ao nosso bem-estar, ele vai nos agravar de uma forma. E o excesso de informação também. E aí o que acontece? Esse bombardeio de informação vai fazendo com que nós não nos apegamos em nada, não retemos nada, porque eu preciso ser uma pessoa bem antenada. Tá. Com o quê? Qual o conteúdo? O que esse excesso de informações trouxe de positivo para você? Porque tem coisas que a gente não precisa saber e nem dá conta de saber. Por exemplo, sermos apaixonados por foguete, naves espaciais. Eu posso ser uma admiradora, posso gostar de ler, mas eu não preciso buscar todas as informações tecnológicas sobre foguete. Eu vou construir eu tenho dinheiro para fazer uma viagem espacial? Eu vou contribuir para a ciência com isso? Então, isso passa pela autoanálise de quem somos nós no processo. Eu gosto muito de tecnologia, mas eu também gosto de ler um livro, eu gosto de cuidar de plantas, eu gosto de ter contato com a terra. Então, a gente precisa saber o que nos causa um bem-estar e o que prejudica esse bem-estar. A questão é, eu entrei num vácuo, num canal que eu não sei o que estou fazendo com todas as informações que eu tenho. Então, a gente precisa entender que tudo pode chegar até mim, mas eu não preciso reter tudo que chegou. Isso vale para tecnologia, isso vale para relacionamentos, isso vale para informações.
Porque nós não damos conta, embora nós tenhamos um cérebro super desenvolvido, né? E há alguns estudiosos que afirmam que nós não utilizamos mais que 10%, a gente não precisa se consumir porque eu preciso chegar em 20%. Porque às vezes eu estou atrás de um aprimoramento que me adoece, que me deixa exausto, que me deixa exaurido de forças físicas e emocionais. Então, esse conhecimento não é bom para mim. E eu preciso fazer seleção daquilo que me é bom e daquilo que não é bom. Porque nem tudo na vida vai ser bom, como nem tudo na vida vai ser mal. Depende da relação que eu estabeleço com essas informações e com esses sentimentos. Por isso sempre eu afirmo, tá difícil sozinho? Procura ajuda específica, ajuda técnica, que seja médica, que seja psicológica, que seja religiosa, seja o que você achar que vai te auxiliar. Mas tenha consciência de que você é o sujeito disso tudo. É assim que a gente vai conseguir fazer algo de bom. E além de todo esse impacto, esse excesso também vai interferir em tudo que nós formos fazer. Por exemplo, nós temos, além dos impactos tecnológicos de informações, nós temos algumas doenças, algumas influências externas que interferem na nossa memória. Vocês já prestaram atenção o quanto a nossa memória, a nossa capacidade de retenção, a nossa capacidade de percepção foram alteradas pós-pandemia? E não é só quem foi contaminado pelo vírus. Comecem a fazer uma análise, uma autopercepção bem detalhada sobre como vocês estão lidando com a vida, mesmo que não foram infectados pelo vírus. Porque nós sofremos um bombardeio de informações na época da pandemia, e eram informações todas muito ruins. O cenário era muito ruim, era muito triste. Porque mesmo que nós não tenhamos contraído o vírus, nós perdemos alguém muito próximo por conta do vírus. Dificilmente nós vamos, mas é muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que não teve contato muito próximo com o vírus. Nós, a saúde, tivemos o tempo todo, né? Principalmente o pessoal da linha de frente. Mas se nós formos conversar com amigos, com outras pessoas, nós vamos encontrar pessoas que sofreram muito, profundamente, durante a pandemia. Eu tenho pessoas, amigas bem próximas, que moravam sozinhas. E elas começaram a entrar em pânico porque elas não podiam sair para nada, nem receber visitas, nem receber os parentes e nem podia sair para fazer visitas e ver pessoas. Então, o sentimento da época da pandemia nas pessoas, neste exemplo que eu estou colocando dessa amiga que mora sozinha, foram sentimentos que causaram uma mudança severa internamente. E isso não foi só nas emoções. Isso foi na parte cerebral também. Porque tudo o que acontece conosco, ele passa pelo cérebro, que tem uma transformação pelas ligações, pelas áreas cerebrais que nós temos, onde se desenvolvem, né, as conexões emocionais, e que vai interferir na nossa memória, no nosso ser e estar no mundo.
Então, nós precisamos, sabendo desses fatos externos que podem interferir na nossa saúde mental, na nossa saúde de memória, na nossa atenção. Ou tem alguém que nunca começou uma tarefa, lembra de uma, vai fazer outra, depois fala assim, o que eu estava fazendo mesmo? O que eu venho fazer aqui? Isso é retenção de memória. Isso é o excesso de acontecimentos e de informações e de adoecimentos que nós tivemos que interferiu na nossa atenção. Procure alguns romances, algumas coisas que foram escritas durante a pandemia, alguns livros que, embora com um teor de romance, trouxeram algumas verdades muito sérias sobre a pandemia. Nós fomos obrigados a lidar com uma situação que nós não tínhamos o menor preparo e que estamos tendo reflexo até hoje. Que foi a tecnologia que trouxe. Nós tínhamos informações em tempo real? Tínhamos. Mas naquele momento nós ficamos exatamente com o excesso da tecnologia, porque nós não tínhamos outra coisa para fazer. Ou não aprendemos outras coisas para fazer. Quem fazia ainda faz trabalhos manuais, escrever, né? Lápis e papel, desenhar. Ainda encontraram algumas válvulas de escape desse sofrimento interno. Então, reteve algo na sua memória. E a nossa memória emocional da época da pandemia, ela está nos trazendo danos ainda. Então, a gente precisa o tempo todo olhar para nós e lembrar o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal. Olha só que interessante os sintomas. E quem de nós hoje não passamos em algumas situações por esses sintomas em função da nossa vida pessoal e profissional? Então, o que é que me deixa com fadiga mental? Trabalho, eu saio do trabalho, vou para outro trabalho, eu saio do trabalho, eu vou para casa, eu vou pegar a filha na escola, eu vou fazer... Então, eu preciso, nesse excesso de atividades que eu me impus por algumas escolhas, né? Escolhi casar, escolhi ter uma família, escolhi estar no PSF, escolhi fazer um plantão noturno depois que eu saio do PSF. Dentro dessas minhas escolhas, eu preciso me atentar quais são as escolhas boas que eu ainda tenho que fazer. Como? Descansar sem o celular na mão. Quem de nós não passa por um processo de ansiedade, porque eu tenho que terminar isso, porque eu tenho que começar aquilo ali, eu não posso deixar isso para amanhã, e aí nós vamos fazendo um emaranhado de situações, como diziam nossas avós, perdemos o fio da meada. Que meada era, né, um bolo de linha de algodão, de cordão, que a gente perde a ponta daquela bola de linha, daquela bola de cordão. E assim nós estamos perdendo a ponta da meada das nossas emoções, da nossa sobrecarga cerebral, da nossa sobrecarga física. E aí nós vamos desconcentrar mesmo. E nós temos que aprender que na hora que nós, vamos entrar num processo de dificuldade de concentração, a gente aprenda a respirar. Porque quando nós aprendemos a respirar consciente, nós alimentamos o nosso cérebro com oxigênio. Por que a gente desconcentra e fica cansado? Porque nós mal respiramos para manter
a nossa vida. Então, o oxigênio que nós absorvemos é muito menor do que o gás carbônico que fica dentro da gente, porque a gente não consegue respirar corretamente, conscientemente. Então, a gente precisa lembrar que problema de memória, perturbação de sono, alteração na alimentação, alterações emocionais, aumento na ingestão de medicação, principalmente a gente que trabalha na saúde, né? Principalmente alguém que tem facilidade com o médico, no contato com o médico. Nós ingerimos muito mais medicação, porque a gente sente dor, sente cansaço, sente mal-estar, sente uma sobrecarga física e vai para o relaxante muscular, mas aí eu não relaxo, aí a medicação não faz efeito porque eu não relaxei. Eu tomei um relaxante, mas eu não me permiti relaxar meus ombros, minhas mãos, minhas pernas, meus joelhos, mas eu tomei um relaxante muscular. Então, eu só vou aumentando. Aí eu tenho problema de estômago, eu tenho um problema, tomo uma medicação, aí foi pro fígado, porque eu tomei medicação demais, eu tomo alguma coisa. E alimentação? Então, tudo isso é um impacto. A memória nossa, a memória, ela é inclusive sobre alimentação. Quem nunca usou essa expressão? Eu não lembro que eu comi no almoço, vou lembrar de alguma coisa agora? A gente fala com um tom de brincadeira, de ironia, mas é verdade. O nosso cérebro passa a não registrar o que nós ingerimos para comer. Daí a pouco eu tô com fome. Eu tenho uma colega que é desse jeito, ela acaba de almoçar, 1 hora ela fala assim, eu preciso comer alguma coisa. Aí eu pergunto para ela, por que você está ansiosa? Porque ela não percebe que tem somente 1 hora que ela acabou de almoçar. E não foi um pratinho, não. Eu falo que ela é uma mulher que ela come um prato masculino. E aí a gente conversa sobre isso, fala assim, conversa com isso sobre o seu terapeuta, porque a memória alimentar dela não existe. Então a gente precisa lembrar que irritabilidade, medo, autodepreciação, quanto de nós achamos que a gente não tem capacidade para fazer determinada tarefa. Às vezes eu não sei fazer, mas eu posso aprender. Tem gente que não quer aprender por escolha e tem gente que não quer aprender porque acha que não vai dar conta mesmo. E às vezes passa por isso, pelo impacto negativo que eu tenho sobre mim mesma. E tem gente que para não transparecer isso, ela bota tudo isso no outro. Aí também ela não se responsabiliza. Aí é todo o outro que é responsável por algo que não está bem para ela. Então, para a gente encerrar, fica para a gente pensar. Gerenciar o consumo de informações pode parecer uma tarefa difícil, mas existem estratégias eficazes para tornar esse processo mais fácil e produtivo. Eu não preciso voltar para a caderneta de anotação e sair da web para sempre. Isso é outro extremo. Porque tudo que eu vou fazer bem, ele me traz bom resultado. Tecnologia, quando bem utilizada, ela é uma aliada no nosso tempo. Eu posso ter controle sobre o que eu estou fazendo. Eu posso sair daquela gravura inicial cheia, desorganizada, de um monte de conteúdo que vai entrando, e aí eu vou expelindo e vou botando para fora conteúdo desconexo, porque nada no meu cérebro está organizado. Não está áureo, limpo, tranquilo, como essa figura mostra pra gente. É difícil? É, mas não é impossível. Eu posso ter uma clareza muito grande do que eu estou fazendo. Basta eu olhar para mim e saber o que eu estou fazendo, com qual objetivo, qual o meu propósito.
apesar das dificuldades externas. Trabalhar hoje na saúde é um desafio o tempo todo. Eu brinco dizendo, né, com meus colegas, assim, olha, eu juro para vocês que eu trabalho na mesma secretaria que vocês, quando eu vou fazer as palestras. Mas eu preciso saber que dentro de mim tem uma força que eu consigo lidar com isso sem adoecer. Porque se nós adoecermos, nós não vamos saber cuidar do outro, porque a gente não consegue. Então, eu espero ter contribuído com essa questão sobre a memória. E eu mesma estou cuidando muito da minha memória. Porque os anos vão passando, o nosso cérebro vai fazendo acomodações, né? Nós vamos envelhecendo e nós vamos fazendo acomodações. E essas acomodações, elas não podem nos tirar o brilho de viver. Que a gente realmente possa caminhar fazendo o melhor que nós conseguirmos com o que nós tivermos, tanto principalmente para nós, para a gente ter condição de fazer para o outro. Muito obrigada.